Gente, né? Vamos pensar na frase: se for ajudar, não julgue. Quando eu já ajudei alguém sem julgar? E quantas vezes eu ajudei alguém? E quando eu já julguei alguém, né? E acabei julgando aquela pessoa. Há muitas vezes que a gente não percebe, né? Mas a gente acaba julgando. Mas sem maldade. Há pessoas que realmente elas ajudam por curiosidade, saber, né? O que vai estar acontecendo na vida do outro, que mais? Eu vou ter alguma coisa para eu poder falar mais com as minhas amigas, com os meus amigos. Tem gente que tem isso no inconsciente dela. Ela faz isso. Só que as outras pessoas percebem. Só que ela não. Ela vê aquilo ali como um ajudar. Mas, na verdade, ela não está ajudando assim porque ela quer ver o outro melhor, necessariamente. Ela quer ajudar para ela se sentir heroína, para ela se sentir um herói e tudo mais. E mesmo depois disso, gente, vem uma... Sabe, parece que muitas pessoas estão vindo uma coisa assim de que se eu for ajudar, depois eu tenho que analisar aquele caso, eu tenho que ver o que aconteceu e eu tenho que encontrar um culpado. Quer dizer, eu tenho que julgar. Ou aquela pessoa tá mal daquele jeito, ficou mal daquele jeito por culpa dela, ou por culpa de alguém. Das pessoas da família, dos amigos, parentes, enfim, seja lá, né? No trabalho, o que for. É problema, né, do governo, né, enfim, do aquecimento global, seja o que for, do coronavírus, não importa. A pessoa que vai ajudar, ela tem que pensar muito bem de que, quando ela for ajudar, ela vai ver só um fragmento da vida do outro. Ela vai ver só um fragmento, ela não vai saber da história inteira. E aquela pessoa que ela está ajudando, naquele momento, talvez ela está tão pé da vida que ela pode, né, naquele momento que ela está, ela sair falando mal de todas as pessoas ou de pessoas que às vezes não têm feito aquilo com ela. E ela acaba julgando porque naquele momento aquela pessoa não estava ao lado dela. E ela se sentiu rejeitada, abandonada. E aí ela acaba o quê? Desabafando. Sabe quando alguém fala assim: Laura, sabe, quando você for numa mesa assim, cuidado, quando você levantar, vão falar de você. E eu falei assim, né? Quem nunca? Entendeu? Quem nunca, né? Alguém levantou da mesa e aí a gente, né, acaba falando, nossa, né? Mesmo se for para elogiar, as pessoas têm tendência de falar, sabe, umas das outras. Nós temos, essa é a realidade. Nossa, não é de um ou de outro, não é de uma pessoa ou de outra, não é de uma família. Naquela família, cuidado se você for levantar na mesa quando tiver todo mundo reunido. Entendeu? Então, assim, esse cuidado a gente tem que ter. Em que rodinhas nós vamos estar participando. Porque não importa se a gente estiver numa rodinha, né, de pessoas que são pessoas boas, que são pessoas que, se forem falar de nós, é porque a gente fez, sabe, alguma coisa, né? Mesmo, sabe, o que a gente fez, eu não sei nem que palavra usar aqui, porque senão eu ia usar um palavrão, entendeu, gente? Mas não é pra usar. Então, alguém que fez, sabe, alguma coisa escalafabética, sabe? Alguém que fez alguma coisa escalafabética que não deixou ninguém feliz, ninguém satisfeito com aquilo, tá? Aí, quando aquela pessoa tem oportunidade, ela talvez vai desabafar ali, naquela mesa. Não estou falando que isso é certo ou errado, aqui não entra a questão desse julgamento. Mas entra aquela questão assim, eu vou evitar conversar com as pessoas por causa disso? Quanto que eu pago, né, para poder... O que eu pago para eu poder viver uma vida sem ninguém me julgar, sem ninguém falar mal de mim e tudo mais, sem eu errar? Às vezes tem pessoas, né, que não permitem errar. Então, tudo isso, pessoal, tem a ver com uma estrutura psíquica de quando um vai ajudar ao próximo. Ela já está preocupada com aquelas coisas que acontecem com ela, do que ela fala, que ela faz uma espécie de espelho. Ou seja, né, fazem comigo, logo eu faço com o outro. Fizeram comigo quando eu era criança, e aí vem uma coisa chamada transferência. Aí, quando adulto, eu acabo transferindo aquilo para as outras pessoas com as quais eu tenho contato, sem mesmo perceber. Sem mesmo perceber. Por isso que muitas vezes as pessoas vão nos ajudar, a gente até tem medo de pedir ajuda, porque a gente fala, não, se eu falar, o que fulano vai falar de mim?
O que ciclano vai falar de mim? Nossa, depois como é que vai ficar a minha situação? Tá? Quem quiser acompanhar também, tá, gente? Lá no @LauraLimaTerapeuta, tá? Eu também estou transmitindo, né? Além do Facebook, quem tem Facebook, o Facebook é da Rádio 98 FM, tá bom? Nós estamos lá, então nós estamos pelo Face, estamos, né, pelo Instagram, @LauraLimaTerapeuta, e estamos aqui na rádio junto com vocês. Bom, voltando ao assunto, quando você vai ajudar aquela pessoa, você já está, né, tão cheia de programações na sua mente, programações que não são tão positivas assim, mas que foram negativas na sua vida e continuam ali, mesmo que você não se lembre mais delas. Ah, Laura, mas eu não fico pensando nisso. Mas é claro, você não fica pensando. Só que está ali gravadinho, guardado. Não tem como, sabe, transformar aquilo, jogar fora aquilo. Tem como você transformar aquilo, tá? Querendo dizer aquilo que, né, eu desdisse. Você vai transformar aquilo, ressignificando aquilo de ruim que aconteceu com você, quando você ajudar o outro sem julgá-lo. Quer dizer, um dia me ajudaram, um dia me chamaram a atenção, porque eu precisei de ajuda, porque eu não estava bem. E às vezes eu não tinha nem escolha. Sabe que as pessoas, né, começam tudo, né? Vou falar um exemplo, uma coisa que me deixou com muita vergonha. Eu lembro até hoje, para vocês verem como que é, né? As questões que acontecem na nossa infância. Que lá no consultório a gente, né, vê, tanto no atendimento presencial, online, a gente vê. Quando eu era criança, gente, teve um dia, né, que eu gostava muito de brincar, muito, muito mesmo de brincar. Vocês não têm noção. Até eu falava uma vez pro meu primo, você ia, né, se sua mãe deixasse você brincar, você ia dizer não? Aí ele, se eu não tivesse com vontade, tudo bem. E eu peguei e falei assim, quê? Ia dizer não? Meu Deus, como que alguém diz não para poder brincar, né? Porque lá em casa as coisas tinham, todas as coisas tinham horário. Era diferente hoje em dia, né? Que a criança tem um celular às vezes com ela, o adolescente 24 horas por dia para ele ficar brincando ali. Naquela época não, né? Não tinha o celular pra gente, né, ter que levar pro quarto e tudo mais. E a gente tinha nossos horários para poder brincar, nossos horários para poder estudar e tudo mais. Eu até aproveito que para fazer aquele parênteses, né, que o pai e a mãe eles podem colocar limites, sim, na criança ou no adolescente usar celular em casa, para poder ficar mais presente em casa, na família, tá bom? Não é punição, é educação, né? É diferente. E com isso eu lembro que, né, eu estava pequenininha e aí eu estava na escola e estava na hora do recreio e todo mundo brincando. E eu queria brincar, gente, a gente estava brincando de uma coisa muito legal, não consigo lembrar o que era. Só sei que estava todo mundo, sabe, naquela sincronia, quando aquela coisa, sabe, aquele momento perfeito que você não quer que acabe. E começou a me dar vontade de fazer xixi. Eu queria fazer xixi, mas eu não queria deixar de brincar. E aí eu falei, não, eu vou até o último para eu poder, né, conseguir terminar de brincar aqui e tal, aí bate o sinal para poder entrar para a sala, o pessoal vai estudar, aí eu vou no banheiro. E aí, essa coisa da criança, né, segurar, ficar apertada. Quando eu corri para o banheiro, o que aconteceu? Tinham 2 menininhas na minha frente, na fila do banheiro. E aí a menininha que estava lá dentro do banheiro, né, eu pedi, as 2 que estavam fora, estava muito tranquilo, né, de eu negociar. Então, olha, né, criança já negociando ali. Olha, vocês 2, tal, me deixam, por favor, tal, aí na frente, tal, que eu não tô aguentando, né, e aquilo, depois eu trago um suco para vocês, alguma coisa do tipo ali que eu fiz, sabe, barganhei isso aí, eu lembro. Terrível. Aí, a menina que estava dentro do banheiro já não adiantava nada, a não ser a gente, né, dar uma batidinha na porta. E olha lá. Quando eu fui dar a primeira batidinha na porta, o que aconteceu? Tadã! Isso mesmo, minha gente. Laura fez xixi na calça quando criança. Eu, criança, tive aquela vergonha tão grande. Por quê? Por causa de mim, fazer xixi na calça? Se eu estivesse sozinha, eu sentiria aquela vergonha? Não. Mas, e se eu estivesse até mesmo em casa, sentiria aquela vergonha? Não, ia ficar com medo se minha mãe ia brigar comigo, né? Mas sozinha a gente não sente. Então percebe que quando alguma coisa acontece com a gente precisa de ajuda e a gente está em público, às vezes essa ajuda nos faz mais mal do que bem.
Então, eu tava lá no meio, né? Já tinha feito e olhava para todo mundo com aquela coisa de vergonha. E olha que eu não lembro de uma criança rindo de mim. Eu lembro até uma menininha foi correndo lá na diretora, sabe? Para poder contar, para me ajudar. Depois a diretora me ajudou tranquilamente. Vem cá, querida, tal. Eu lembro, né? Me deu até um uniformezinho novo e tal. E tava daquele jeito. Só que vocês acreditam? Eu não consegui voltar a estudar naquele dia. Isso eu lembro. Eu lembro dela ir lá, chamar minha mãe e eu tive que voltar para casa depois disso. Então, quer dizer, por que desde criança, desde criança a gente já se reprime tanto para não passar, né, por necessidades enfim, de se expor para o outro, com medo do que o outro vai pensar de nós? Com medo de passar vergonha, com medo de ser julgada. Foi ali que eu lembro a primeira vez na minha vida. Lógico, eu devo ter tido muitas outras, mas a minha lembrança infantil de vergonha mesmo, de ter medo de ser julgada, foi essa. Do dia que eu fiz xixi na calça, né, no prézinho. Eu lembro, eu estava no pré-escolar. E eu lembro também do primeiro momento que foi muito bom, do acolhimento. Quando eu pensei que eu ia ser, né, enfim, iam debochar de mim, ia fazer alguma coisa, não. As meninas que estavam lá não fizeram isso. A diretora não fez isso, não brigou comigo por causa disso. Quer dizer, porque para mim, eu estava quebrando o quê? Uma regra, uma norma. Quer dizer, para poder fazer xixi, eu tenho que ir até o banheiro. Minha mãe já me explicava, né? Olha, não prende, faz mal para a bexiga, tal. E eu desobedeci e fui. Então, quer dizer, aí aconteceu isso. E eu consegui a ajuda, o primeiro acolhimento dessa diretora, que eu lembro até hoje, a professora não falou nada, só falou, querida, não, pode ir, vai tranquila, sabe, a minha mãe indo lá, não brigou comigo, me levou para casa, porque ela viu que eu estava totalmente, sabe, desconcertada, ela viu que, nossa, a Laura tá, né, morrendo de vergonha, e aí aquilo eu lembro, até hoje. Então, é uma parte que foi, né, muito difícil, para mim como uma criança, porque não tem como a pessoa falar, nossa, né, seus problemas, nossa, olha só, mas eu tenho, né, esses e você tem aqueles, por que você está chorando por causa disso? Eu falo, gente, não julgue o problema do outro. Você não sabe, você não tem a mesma inteligência que o outro tem uma inteligência pragmática, você tem uma inteligência cognitiva, o outro tem uma inteligência intuitiva, melhor ou pior, ou maior ou melhor, o outro tem uma inteligência emocional maior ou emocional menor, no sentido de, não quantidade, mas no sentido de diferenciação, tá? Então, assim, tem uma diferença entre as nossas inteligências, entre as nossas personalidades, que a gente não entende. A gente não pode julgar que o que é fácil para mim, se é fácil para mim segurar esse copo aqui e tomar água. Pensa para uma criança de 3 anos. Lógico, né? Tem um exemplo óbvio. Mas o que eu quero dizer para você, que está me escutando, é que às vezes é muito óbvio. O outro está precisando de uma ajuda, que você fala, puxa vida, podia resolver sozinho? Ou a família podia dar um jeito nisso? Por que dá um jeito nisso? Onde que nós estamos? É o fim dos tempos, é o fim do mundo. Meu Deus, como que uma pessoa assim pode, né, tendo o estudo que teve, tendo tudo que tem em casa, ainda tem que reclamar da vida? Quer dizer, você está acabando de fazer coisa pior. Você está acabando de julgar uma pessoa que você não vive com ela 24 horas. Ou você ajuda, né, sem esperar nada em troca, ajuda pelo prazer de ajudar. E entrega para Deus o que a pessoa é ou deixa de ser. O que aquela pessoa vai fazer com a ajuda, o que ela vai deixar de fazer. Mas o que eu quero pedir para as pessoas, julgar menos. Inclusive porque recentemente, né, eu passei por uma situação específica de uma pessoa que mal conhece a minha vida, mal sabe quem eu sou, e uma parte, né, que quer dizer, porque a Laura Lima, porque ela é terapeuta, porque ela é comunicadora, né? E fala na rádio. Nossa, imagina, eu não posso errar nunca, entendeu? Eu não posso ter meus defeitos, eu não posso... Quer dizer, sempre quando tem um lugar de urgência, eu tenho que estar ali para atender. Mas e se eu estiver precisando de urgência naquele momento? E se naquele momento eu não estou lá,
justamente porque eu estou numa situação de urgência? É essa a pergunta que eu quero fazer. Ou seja, eu experimento, gente, em mim coisas que depois eu sinto e falo, talvez outras pessoas também estão passando ou passaram por isso. Para mim foi muito, muito curioso isso que aconteceu. Se fosse para outra pessoa, teria sido uma dor enorme, sabe? A mensagem quando chegou, a mensagem que eu falo no sentido figurativo, aquela mensagem quando chega até alguém, às vezes traz para as pessoas feridas que vão pelo resto da vida. Agora, né, eu, claro, né, como terapeuta e tudo mais, eu tenho, né, outras ferramentas a mais para dizer, não, eu sinto dó dessa pessoa. Dó não, né, compaixão. Eu sinto compaixão dessa pessoa, né, por ela ter, né, querer ajudar, mas na verdade não estar ajudando em nada, muito pelo contrário. Ela está até mesmo fazendo algo que dentro dela é um espelho. Ou seja, aconteceu algo parecido com ela na vida dela que ninguém ajudou, que a acusaram, que a denigriram. E aí o que ela faz com a próxima geração? Ou com quem a rodeia? A mesma coisa. Julga, aponta dedo, sabe, degrine as outras pessoas. Porque a pessoa quando quer ajudar, ela ajuda de uma maneira carinhosa, respeitosa, sabe, e sem julgar. Jesus não veio para julgar aquelas pessoas que não estavam, né, nos conformes do que deveria ser. Não veio para julgar a moral, tanto é que uma prostituta foi ajudada por Jesus e nem por isso ele saiu falando, nossa, né, olha só, você é isso e aquilo, você já fez isso na sua vida, como é que, né, você ainda tem dinheiro, é bonita, ainda faz isso, né, para Maria Madalena, ele falou isso? Não. Né, ela, inclusive, acompanhou Jesus, lavou o cabelo dele, né? Os pés dele com o cabelo dela. Lembrei do cabelo. O cabelo dela. Quer dizer, vou enxugar, né, os pés, né, do meu Salvador ali com os meus cabelos. Então ela foi e tal, e fez aquele procedimento, que era um procedimento de reverência, né? Um procedimento de muita reverência. E é assim, até mesmo na época não era proibido para as mulheres, né? Só os homens podiam fazer algo do tipo. E Jesus falou, não, deixa. Quer dizer, deixe agradecer. Quer dizer, gente, agradecer, sabe, pelo que o outro fez por você, isso é a melhor forma do mundo de poder fazer a pessoa se sentir bem. Então, quando você for ajudar alguém, ajude pelo prazer de ajudar. Mas não julgue, senão é para a sua vida que aquele julgamento vai cair por terra. Não na vida do outro. A vida do outro segue com aquele problema que ele tem, com a vida que ele tem, mas você segue com essa mania de ficar sempre querendo o quê? Ser juiz da vida dos outros. E isso é uma carga muito alta para você. Se você ser juiz, né, do que é certo, do que é errado, para a moral das pessoas na sua casa, na sua família, enfim, até namorado, namorada, né? Às vezes tudo que meu namorado, minha namorada fazem, Laura, né? Eu, enfim, acho que é isso, acho que é aquilo, tal, eu acho, eu penso. Calma, pensa sozinho. Observa, depois fala. Porque na hora que acontece alguma coisa, você tem que manter-se calmo, silencioso e fazer apenas com que aquilo volte ao normal. Depois você pensa, reflete, elabora e aí expõe a sua opinião. Ainda mais hoje em dia, né, Ângelo, que as pessoas por muito pouco estão processando umas outras, né? Por muito pouco hoje em dia, o que você fala de alguém, você pode, né, aquela pessoa pode entrar com uma ação, né? Como falo, com, né, danos morais, constrangimento ilegal, tá? Tudo isso, gente, é muito sério. Então vamos ver até onde estamos julgando as pessoas, até onde precisamos segurar a nossa língua, né? Isso eu digo para mim também, para todo mundo. Eu fico me policiando também. Você acha? Todos nós somos um radarzinho, sabe? De ver detalhes, ver onde que tá faltando as coisas. Por quê? Porque a gente cresceu, sabe? Querendo, né, a perfeição. Laura, por que, né, você deu o exemplo, né, de, né, Jesus Cristo? Porque é uma figura
que todo mundo, mesmo quem não é cristão, mesmo quem não acredite, conhece a história, ok? Então, assim, e é para mim, né? Eu sou cristã, então é para mim uma honra poder falar, né, dele, dar um exemplo dele de forma positiva, porque se a gente, né, vê esse exemplo, a gente pode multiplicá-lo. A gente pode multiplicá-lo agora, pessoal, tá? Perdoando, começando, nossa, agora eu vou começar daqui para frente. Esquece o passado com aquela pessoa. O que importa daqui para frente? O passado é apenas um mestre para poder te dar as lições dos seus erros. E você não errar mais. Ah, tá, eu tive, né, uma pessoa que me bateu, uma pessoa que judiou de mim, uma pessoa que isso, ok. Mas daqui para frente você não vai mais deixar isso acontecer. Você vai se respeitar, você já tem ferramentas suficientes para você poder se libertar desse tipo de pessoa tóxica. Você vai poder se ajudar. E você nem vai ficar mais com raiva dessa pessoa, por quê? Porque você sabe que é uma limitação da pessoa. Como eu disse inicialmente, ninguém tem a mesma inteligência emocional. Ninguém tem a mesma inteligência cognitiva, ninguém tem a mesma inteligência, e assim, ninguém tem a mesma estrutura psíquica. Cada um de nós temos uma. Cada um de nós, é claro, tem uma escolha. E se aquela pessoa escolheu fazer melhor ou pior, não é você que tem que decidir que ela tem que ser assim ou assado. Ela tem que decidir o que ela quer ser. Você tem que decidir o que você quer ser. Quer dizer, eu quero ajudar e depois, né, ir julgar, ir lá para poder mostrar para aquela pessoa como que ela tem que fazer, isso eu vou ajudar, falar para a pessoa, né, se ela me perguntar, se ela me permitir, né, sem ser evasivo, aquilo que eu posso ajudar, e se não, vida que segue a sua vida e deixa a pessoa seguir a dela, né, igual Jesus Cristo fazia, ele curava, ele ajudava, mas ele depois seguia o caminho dele, a outra pessoa seguia o dela, ele seguia o dele. Entendeu? Ele não ficava ali para depois comentar com os discípulos, nossa, mas você viu só, né? Onde já se viu? Eu curo aquele aleijado, falo para ele, né, não falar mais para ninguém, né? Porque na época as pessoas falavam mesmo, né? Ah, tal, fulano, né, é aleijado, tal. Hoje não, nós temos outras terminologias. E aquela pessoa que estava andando já feliz, tal, olha, eu fui curado, tal. Quem que foi? Ah, foi, né? E contava quem que era. Jesus não parou para ficar reclamando, para ficar, né, tipo assim, julgando aquela pessoa que fez aquilo. Ele foi em frente. Ele fazia o que ele tinha que fazer na hora e seguia em frente com a vida dele. E aí está um exemplo. Nós conseguimos mudar as pessoas só de uma forma. Entre aspas, o mudar, tá? Nós podemos influenciar as pessoas só de uma forma, de uma maneira. Com o nosso exemplo. Com o nosso exemplo, com a nossa humildade. Então, quando alguém te ajudar e depois te julgar, ou ajudar um parente seu, mas depois te culpar por ter ajudado aquele parente, né? Enfim, eu tenho inclusive uma pessoa muito importante que ela está ajudando a filhinha da prima, eu acho, alguém assim, um parente, né? Que não cuidou direito, que não pode cuidar no momento da forma melhor possível. Esse cuidar direito que eu falo isso, tá? Não significa que a pessoa quer ou não cuidar, mas nesse momento ela não pode. Ela não julga. Hora nenhuma, eu vejo ela cuidando daquela criança e ela não julga a mãe. Por que a mãe tá, né, com aquela enfermidade que ela tem e por que ela não se tratou antes para poder cuidar, né, para poder engravidar, cuidar da filha e tá bem. Ela não está preocupada com isso, ela está preocupada em fazer a parte dela. A outra parte é a outra pessoa que tem que ir atrás da terapia dela. Então, às vezes, nós queremos ser, né, terapeutas do outro, né? Analisar o outro, ver o porquê que o outro é assim, analisar o perfil de cada pessoa. Gente, isso está matando todo mundo. Meu Deus do céu. Ângelo, que eu tenho visto, né, sabe, de pessoas que estão aí, sabe, descrevendo o perfil das pessoas, sabe, para depois dizer, olha, fulano é narcisista, fulano é isso, fulano é aquilo. E aí, quando vem para você, né?
Isso chega dura. Atitude é o julgamento, né? É o julgamento, exatamente. Quer dizer, eu julguei, bati o martelo, pronto. A Laura é isso. Pronto, o Ângelo é isso. Quer dizer, olhando, às vezes, por exemplo, alguém pode ver a gente, tipo assim, numa entrevista e não saber nada das nossas vidas, por exemplo, e tipo assim, nos colocar, sabe, fazer toda uma questão de quem nós somos, como somos e tudo mais. Às vezes nunca trocou ideia com uma pessoa, né? Nunca trocou ideia com uma pessoa. Não sabe nada a respeito. Exatamente. Nunca nem falou, nem viu perto de si. E ainda quando vê perto de si, não sabe da vida daquela pessoa 24 horas. O que essa pessoa passa, né? Isso. Quem vê assim, né, Ângelo, pensa, nossa, né, aqueles dois chegam lá na quarta-feira, tal, sorrindo, estão ali comentando com a gente, tal. Ah, a vida dessas pessoas deve ser tranquila, né? Deve ser tranquilão. O Ângelo lá, sempre todo fortão, tal, né? Enfim, e a Laura, né, terapeuta, então assim, né? A vida dela deve ser uma terapia durante 24 horas. Deixa eu pegar uma questão que você comentou aí, em relação ao negativo. Esquecer o passado, especialmente o negativo, é tão difícil, né? Por quê? Muito. O negativo ele tende a ficar preso em nossas mentes com mais facilidade, fica preso a essas questões negativas? Tende porque, Ângelo, é a dor. Isso que eu vejo nas pessoas. Você quer banir isso, né? Esse passado, mas ele tá doendo. Persiste, né? Isso. Quando você lembra, dói. A pessoa, às vezes, né, tipo assim, a mãe abandona o filho. Eu já vi muito isso, sabe? A mãe abandona o filho de alguma forma. Às vezes, ela saiu de casa para poder ter uma nova vida com uma outra pessoa. Às vezes, ela faleceu. Ou, às vezes, ela não quis ficar com a criança, né? Quis deixar a criança. Né? Então, tem crianças em orfanatos, tudo pode ser qualquer tipo de coisa que a mãe não está mais presente na vida da criança, é um abandono. E as pessoas esquecem que o pai dessa criança, se ele tiver um pai, o pai também foi abandonado. Então, tanto a criança quanto esse pai precisam de cuidados. Ao contrário, é a mesma coisa. Essa vivência, ela tende a ser transferida. Sim, tende. No nosso DNA, isso já vem, porque é do emocional. No nosso DNA, Ângelo, né, segundo estudos, nós temos assim, né, tudo que a gente, né, as nossas características físicas, só que a gente esquece que nós também vamos vir com características internas das nossas, né, até a terceira geração, se eu não me engano, enfim, que nós vamos vir, porque a gente, né, eu costumo, né, tratar mesmo avós, pais e, né, você, para você poder dali cortar algumas coisas que não são boas para não passar para o seu filho. Tem até no meu Instagram lá, @LauraLimaTerapeuta, que é um de romper o ciclo. Então isso daí tende a acontecer, porque no DNA vem também a sua, né, como que vai ser o seu cérebro, como que ele está organizado. A gente entende tão pouco sobre esse órgão do nosso corpo, que às vezes a gente acha que a gente fica num achismo, na verdade. Então, enfim, por que a pessoa é assim? E muitas vezes você vê a repetição da pessoa fazendo uma coisa, não que o pai fez, mas que o avô fez. Porque no DNA também é transferido o quê? Cargas emocionais. Não é só, né, como vai ser, né, o jeitinho, né, dos seus olhos, o formato do seu rosto, né, o seu tamanho, mas também vai ser transferido o quê? Muita coisa de como, né, vai funcionar sua estrutura psíquica, como é que, né, o seu cérebro vai vir, como é que o coração vai vir. Quer dizer, numa família que tem tendências, né, a terem pessoas com problema no coração, aquela pessoa, no DNA dela, vai vir uma possibilidade, uma tendência. Pessoas que na família tiveram pessoas com depressão tendem a ter mais cuidado com seus filhos, porque eles têm no DNA uma tendência a ter depressão. E a gente sabe disso. A gente vê isso acontecendo. Né? Ou tem pessoas que vêm acontecendo, mas não quer. Então, por quê, né? A pergunta do Ângelo é tão importante que ela vem, né, e volta de uma maneira muito boa. Que é aquela maneira, né? Por que, né, Laura, as coisas negativas são tão mais difíceis, né, da gente poder superar? Passou já e tudo mais. É isso, gente, por causa da dor. A pessoa ainda não pegou aquela ferida para poder cicatrizá-la, para poder curá-la, né, fazer o curativo, tudo mais, cicatrizar. Por isso que tem gente que fala, não, é melhor esquecer.
Ok, você vai esquecer. Mas lá no seu inconsciente, lá onde tem uma parte do seu cérebro onde está tudo registrado, gravado, tal, você não escolhe esquecer ou não. Uma hora aquilo vem à tona. A não ser que você entre num processo sério de análise, né? A gente faz lá um processo terapêutico, um projeto de análise para o autoconhecimento, por isso que eu falo. Quem tem autoconhecimento tem uma liberdade emocional enorme. A vida fica mais leve, tudo fica mais leve, porque você começa a compreender as limitações das pessoas e não exigir tanto delas, nem exigir tanto de si próprio. E aí você começa a não exigir tanto dos fantasmas do seu passado, porque às vezes são pessoas que nem fazem mais parte da sua história, mas elas vivem na sua mente, de graça, sem pagar aluguel. Tá vivendo, tá morando lá na mente da pessoa. E aquilo, cada vez que ela vai lembrando, dói. Dói e dói. E quanto aquilo ali, Ângelo, não for mexido, curado, ressignificado, vai continuar doendo. Às vezes dói sem perceber, pum, descontei no outro. Às vezes julgo demais, por quê? Porque fui julgada demais. A Laura, né, acabou no prézinho, lá no pré, né? Não deu tempo de ir no banheiro. Por quê? Porque eu aprendi que, enfim, era vergonhoso fazer uma coisa fora, né, das regras ali. E eu quis fazer fora das regras, mas eu não me permitia. E quando aconteceu, meu Deus, que vergonha. Eu mesma me julguei naquele momento todo. Tanto é que eu, hoje adulta, me lembro daquele momento. Quando eu volto naquele momento, eu consigo sentir o que eu senti na hora da fila do banheiro. Eu consigo sentir o acolhimento, sabe? Eu consigo ver a sala da diretora ali, ela comigo, conversando numa boa. Eu, né, com o novo uniforme. A professora foi lá para me dar um abraço. Minha mãe chegando. A gente consegue lembrar. Então, cuidado, porque o passado, se ele não é ressignificado, ele traz aquela mensagem para você. Então, para mim, eu ressignifiquei esse passado, para não ter que ser aquela Laura mais tão perfeccionista que eu era. Doía demais quando não saía alguma coisa nos conformes. Então, eu comecei a ser autêntica mesmo, quer dizer, deixa eu ser eu mesma, eu vou partir de agora, né? Eu não vou esperar alguma coisa estar perfeita, eu vou fazer com o que tenho, né? Antes feito do que perfeito e talvez nem feito. De tanta pessoa querer que aquilo saia perfeito, ela nunca faz. Então, antes feito do que nunca feito.